Bem-vindos à nossa segunda aula de análise sintática. Hoje começaremos falando sobre os termos associados ao verbo e sobre o verbo em si na oração. Na última aula nós falamos sobre o sujeito, sobre o predicado, e hoje vamos passar então para o verbo. O primeiro elemento que nós vamos analisar em relação ao verbo é a transitividade de um verbo. Transitividade é a propriedade que um verbo tem de afetar ou não um segundo elemento. Ok? Então vou anotar aqui para vocês. É a propriedade de afetar ou não um segundo elemento da sentença. Por que um segundo elemento? Porque o primeiro elemento que o verbo afeta é o sujeito, como a gente já viu nas aulas passadas. Então, pelo menos um elemento, o verbo sempre afeta, o sujeito. Agora, existem verbos que afetam um segundo elemento e existem verbos que não afetam. Os verbos que afetam um segundo elemento são chamados de verbos transitivos, e nós vamos abreviar por VT. E os verbos que não afetam são os verbos intransitivos, que nós vamos denominar por VI. Ok? Então, vamos supor assim, uma frase como Ricardo morreu. Morreu. Pronto. Numa frase como Ricardo morreu, eu tenho Ricardo como sujeito, você pode aplicar aqueles testes que a gente já viu, e o verbo morreu é um verbo intransitivo, porque ele não tem propriedade de afetar mais ninguém além do sujeito Ricardo. Eu não posso pôr mais algum elemento afetado por esse verbo. Eu posso colocar informações adicionais, quando o Ricardo morreu, onde ele morreu, em que horário, né? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, são adjuntos adverbiais e não se ligam a esse verbo. Tá? A gente vai aprender a reconhecer depois adjuntos adverbiais. Agora, se eu falo algo como Ricardo ama Maria, vocês já podem perceber a diferença do verbo amar para o verbo morrer. O verbo amar é um verbo transitivo, porque está afetando um segundo elemento além do sujeito Ricardo. Está afetando o objeto, no caso, Maria. Ok? Então, essa é a principal diferença entre os verbos transitivos e intransitivos. Ok? Os verbos transitivos, os que afetam um segundo elemento, por sua vez, podem ser de dois tipos. Ok? Deixa eu pôr aqui um númerozinho para ficar mais fácil. Tá? Então, o verbo transitivo é do primeiro tipo, o segundo é o verbo intransitivo, e dentro dos transitivos a gente pode ter o verbo transitivo direto, que eu vou abreviar aqui como VTD, e o verbo transitivo indireto. O que quer dizer esses termos pra gente? Por enquanto nada, né? Mas quando a gente estudar o objeto, daqui a pouquinho, vocês vão entender. O verbo transitivo direto é o que afeta um segundo elemento diretamente. É isso que quer dizer. E o verbo transitivo indireto afeta um segundo elemento indiretamente. Agora, o que significa direta ou indiretamente? Então, a relação de indiretamente ou de diretamente tem a ver com preposição. É isso que a gente chama diretamente ou indiretamente. Se o verbo estiver ligado a um segundo elemento sem preposição, a gente fala que é diretamente. E se esse verbo estiver ligado a um segundo elemento com uma preposição, a gente fala que é indiretamente. Ele precisa da ajuda dessa preposição. Tá? Então, tendo isso em vista, você já entende o que é um verbo transitivo, o que é um verbo intransitivo, e já entende dentro dos transitivos quais são os transitivos diretos, quais são os transitivos indiretos. Tem a ver com a preposição, ok? E essa preposição, então, vai influenciar o objeto, que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Ok, então, tendo visto o que é a transitividade do verbo, fica fácil entender agora o que é o objeto direto e o que é o objeto indireto. Né? Então, numa frase como, eu vou pegar aqui o mesmo exemplo, Ricardo ama Maria, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu pego o verbo ama, o verbo amar, vejo a transitividade dele, descubro que ele é um verbo transitivo, que está afetando outro elemento além do sujeito, tá? E vejo se esse elemento que está sendo afetado pelo verbo
está sendo afetado diretamente, ou seja, sem preposição, ou indiretamente, com preposição. E aí eu percebo, obviamente, que é sem uma preposição, então eu posso já falar que esse verbo é transitivo direto, que se liga ao seu complemento sem nenhuma preposição, e que Maria é o objeto direto, porque vem sem preposição obrigatória. Tá? E se eu quiser fazer a análise completa, eu ponho que Ricardo é o sujeito simples da frase. Ok? Tranquilo, né? E agora vamos ver um caso onde eu teria um objeto indireto. Eu poderia pegar uma frase como: eu gosto de praia. Uma frase simples, ok? Mas, opa, só tu não dá, né? Eu gosto de praia. Aí. Então, outra vez, eu pego aqui o verbo gosto, o verbo gostar. Vejo que ele está afetando um segundo elemento, então já posso marcar que ele é transitivo. Por um pouquinho mais para cá. Verbo transitivo. Não sei ainda se é direto ou indireto, ok? Para saber, eu vou olhar o que está sendo afetado pelo verbo, além do sujeito, que é de praia. De praia, obviamente, está vindo ligado aqui por uma preposiçãozinha de. Então, essa preposição, agora eu tenho que ver se ela é obrigatória, tá? Essa é a palavra-chave, obrigatória. Vamos lá, como é que eu faço para ver se a preposição é obrigatória? Eu só leio a frase sem a preposição e vejo se fica bom. Eu consigo falar eu gosto praia? Se eu falasse assim, ó, eu gosto praia. Não dá para falar. Então, como essa preposição é obrigatória, eu tenho que pôr, eu já posso dizer que esse aqui é um objeto indireto e, portanto, o verbo é transitivo e indireto. Ele precisa da preposição de para acompanhar. E, mais uma vez, o eu aqui seria o sujeito simples. Tá ok? Então, eu teria eu gosto, verbo transitivo indireto, de praia, o objeto indireto. Certo? Então, esses são dois dos elementos que são relacionados ao verbo. Tá? São termos relacionados ao verbo. Agora, para a gente finalizar, falta a gente ver o que se chama adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o último termo ligado ao verbo. Bom, o adjunto adverbial geralmente é o que causa mais problemas para o aluno, tá? Do jeito que é ensinado tradicionalmente nas escolas. Mas desse jeito que eu estou ensinando aqui, você não vai ter problema de achar o adjunto adverbial. Por quê? O adjunto adverbial é o que vai sobrar na frase. É simplesmente o que vai sobrar. Depois de você ter achado sujeito, ter achado verbo, ter descoberto se ele é transitivo ou intransitivo e ter visto os objetos, o que sobrar na frase é adjunto adverbial. Ok? Numa aula mais para frente a gente vai colocar tudo junto, a gente vai ver frases mais complexas, aqui as frases ainda estão um pouco simples, e você vai ver como o adjunto adverbial é fácil de localizar mesmo dentro de uma frase mais complexa. Na próxima aula, se não me engano, eu vou passar um roteirinho já para analisar qualquer frase com o que a gente viu até aqui, já analisando sujeitos, predicados, verbo, objeto, adjunto adverbial, ok? Então na próxima aula a gente já vai começar a ver um roteiro desse. Mas vamos lá. O adjunto adverbial, ele pode ser de vários tipos. Todos os tipos estão escritos aí na sua tela. Tá? Você pode ter um adjunto adverbial de tempo, de lugar, de modo, de instrumento ou de meio, causa, finalidade, companhia e intensidade. E ele sempre traz algo a mais para nós, alguma informação a mais. Ok? Então, naquele exemplo que eu falei lá, Ricardo. Hoje eu estou com o Ricardo na cabeça. Ricardo morreu. Essa é uma frase simples, com sujeito e verbo intransitivo. Não tem objeto, nada demais. Mas eu poderia pôr mais informações nessa frase. Eu poderia pôr: Ricardo morreu hoje de manhã em seu apartamento. Aí eu fico com uma frase um pouquinho mais complexa e descubro que hoje de manhã e em seu apartamento são ambos adjuntos adverbiais. Hoje de manhã um adjunto adverbial de tempo, obviamente, e em seu apartamento um adjunto adverbial de lugar. Tá? E aí é o que eu falei. Como é que eu sei que eles são adjuntos adverbiais e não outra coisa? Por exclusão. Por exclusão. Ricardo é o sujeito, morreu é um verbo intransitivo. Eu não posso pôr mais nada na frente dele. Então eu teria que Ricardo é um sujeito simples. Aí eu teria que morreu é um verbo intransitivo e a frase teria acabado por aí. Tudo que vier depois, então, só pode ser adjunto adverbial. Não tem outra opção. O adjunto adverbial eu acho por eliminação mesmo. Ok? E para saber de que tipo que ele é, eu faço as perguntas básicas. Ricardo morreu quando? Hoje de manhã. Então só pode ser um adjunto adverbial de tempo. Ok? Então, por hoje é só. Até mais.